A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos felizes nesta noite para juntos adorarmos o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 6. Estivemos lecionando nesta manhã lá na congregação do Jataí. Escola Bíblica Dominical tem sido uma bênção. Eu não gosto de perder, irmãos. Não estou vindo aqui. É chato passar em frente à igreja para vir aqui, né? Vamos estar lá com os irmãos ajudando eles, né? Aqui tem muita gente. Então, por isso que os irmãos estão sentindo a minha falta aí. E a lição da escola dominical hoje falou muito, né, aos nossos corações. Mas sem perca de tempo, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, que diz assim, a Bíblia Sagrada: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Amém? Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina muito. Se for pararmos para extrair de um texto sagrado aquilo que Deus tem reservado para nós, a Bíblia, meus queridos irmãos, ela é inesgotável. Passaríamos horas e horas estudando e Deus falando aos nossos corações. E toda vez que eu leio a Bíblia Sagrada, eu entendo, meus queridos irmãos, de verdade, que a boca de Deus está falando ao meu coração. E nesse livro, meus queridos irmãos, eu quero fazer um resumo bem rápido aqui, porque o tempo não nos espera. Se não der tempo de pregar toda a mensagem, outra oportunidade a gente termina. A Bíblia vem dizendo no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Esse ano, meus queridos irmãos, é um ano que ficou marcado na história do profeta Isaías. A Bíblia, ela não relata se foi após a morte do rei Uzias ou se foi antes da morte do rei Uzias. Se você notar bem o português do texto, a Bíblia está dizendo no ano em que morreu o rei Uzias.
Talvez seja antes da morte do rei ou depois, mas é no ano. Esse ano fica marcado na história do profeta Isaías. Se for notarmos que seria antes da morte dele, provavelmente seria logo após Uzias entrar no lugar que não poderia entrar, oferecer sacrifício. E então ele sai leproso daquela localidade, porque quem poderia oferecer sacrifício é somente o sumo sacerdote. Uzias então sai leproso daquela localidade, perdendo então o direito de reinar sobre Judá. E aí, meus queridos irmãos, quando Uzias perde o direito de reinar sobre o Judá, a gente vai perceber que Isaías até tinha visões, Isaías até profetizava, mas só que no capítulo 6, Deus resolve dar experiência ao profeta Isaías. Porque, meus queridos irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele precisa mais do que nunca ter experiência com o Deus que ele serve. Talvez você ainda não entendeu, muitas pessoas usam esse texto, talvez para pregar em um culto missionário. Mas o que o texto está querendo dizer para nós, meus queridos irmãos, é a experiência do profeta Isaías com o próprio Deus. Quando Uzias, então, meus queridos irmãos, está decretado que ele está leproso, vamos entender aqui que Isaías, então, ele entende, Judá está com o trono vazio. E a Bíblia, ela relata para nós que Isaías era um profeta. Automaticamente, meus queridos irmãos, Isaías, ele não poderia entrar no lugar santo para oferecer incenso, oferecer sacrifício, porque ele era profeta. Quem poderia entrar no lugar santo ou no lugar santíssimo era somente o sumo sacerdote, o sacerdote a qual a Bíblia diz para nós que eles tinham legalidade para isso. Vamos entender então, meus queridos irmãos, que no ano das maiores dificuldades do profeta Isaías, foi o ano em que Deus se revelou para ele. E eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei se 2023 está pesado na sua história, mas é no ano que nós enfrentamos maiores dificuldades, é o ano que o nosso Deus pode se revelar a nós, derramar a sua graça, a sua glória e o seu poder sobrenatural sobre nós. Eu não sei se você está entendendo, mas existe aqui nesta noite uma glória de Deus que você não tem noção. Deus está querendo se revelar a alguém. Se você entrou triste, quem sabe é a noite que a sua vida será marcada. Se você entrou com um fardo pesado nesta noite, eu quero te dar um recado. No ano que o rei Uzias morreu, foi o ano mais glorioso da história do profeta Isaías. E nesta noite Deus pode marcar este culto com milagre, com poder, com visão do céu. O céu pode se abrir nesta noite e se revelar a esta igreja. Só precisa de um coração disposto para adorá-lo. Só precisa de um coração aberto para sentir a sua glória. Eu posso sentir a glória de Deus aqui nesta noite. Deixa Deus inundar a sua alma com a presença dEle aqui.
2023 na sua vida pode ser marcado, e você vai bradar: 2023 foi o ano da dificuldade, mas o ano que Deus se revelou a sua vontade. Automaticamente, meus queridos irmãos, se nós voltar lá no tabernáculo, nós vamos ver que existe o lugar santo, o lugar santíssimo, e os átrios da casa. Vamos dizer que os átrios estão lá fora. Isaías então não pode entrar no lugar santo ou no lugar santíssimo, porque ele é profeta. E ele então vai para o pátio, porque ele precisava, quem sabe, para nós entender aqui, ter um contato particular com Deus. E quando ele está lá no átrio, quem sabe, interrogando a Deus, porque existia naqueles dias uma transição, o reino estava em problemas, em dificuldade, até que então aparece o filho do rei, que se chama Jotão, para reinar no lugar dele. O reino estava em dificuldade, problemas sendo enfrentados. E quem sabe, meus queridos irmãos, Isaías agora, aborrecido com aquela situação, vendo que o reino, a cadeira estava vazia, ele vai lá para a porta do templo, e quando ele começa a orar, o céu se abre para ele, e ele pode entender o céu se abrindo, e ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Deixa eu dizer, o trono de Judá estava vazio, mas o trono do céu estava ocupado. O nosso rei estava sentado sobre ele, o nosso rei estava comandando sobre o trono de Judá. Aí que o desespero vai batendo no coração do profeta Isaías, que ele vai para o templo, ele vê o Senhor. Engraçado, meus queridos irmãos, quem poderia entrar no lugar santo e no lugar santíssimo era somente aquele que era outorgado. Mas lá no átrio, Deus se revela para o profeta Isaías. Isso implica dizer que você que está lá atrás, você pode enxergar hoje coisa sobrenatural. Não é o lugar que vai te impedir de ver coisas novas da parte de Deus. Não é a posição que você se encontra. Se Deus quiser se revelar a você, Ele pode se revelar nesta noite e resolver o seu problema, resolver a sua necessidade. Foi nesse ano que ele vê que o trono de Judá estava vazio, mas o trono do céu estava ocupado. É Deus dizendo: eu não perdi o controle. Pode estar um alvoroço sobre a terra, a mão do nosso mestre está estendida para acalmar a tempestade, resolver problema, curar a enfermidade, entrar na medicina, entrar no advogado, entrar na sua situação, entrar na sua família, entrar naquele lugar e resolver o problema. Deus pode se revelar a sua vida nesta noite. Eu só quero entender quem quer nesta noite ter visões do céu. Eu só quero entender se entrou alguém aqui que tem desejo de sentir algo sobrenatural da parte de Deus. Não é o lugar que você está que vai dizer para você que você não pode. Talvez quem está aqui não vai ter a visão que você tem. Sabe por quê? Quando Deus quer se revelar, Ele revela ao nosso favor. Você já percebeu que somente o sumo sacerdote sabia como era o lugar santo? Deixa eu dizer para você aqui, lá no lugar santíssimo,
existe um objeto muito pregado que se chama Arca da Aliança. A Arca da Aliança, meus queridos irmãos, ela representa o Espírito de Deus. E somente o sumo sacerdote poderia ter acesso. Se você olhar numa foto da Arca da Aliança, você vai ver os serafins em cima daquele objeto de ouro, representando então o trono de Deus, a majestade de Deus. Só que o profeta, ele não poderia entrar naquele ambiente por causa dos protocolos. Só que no ambiente celestial, quem sabe Deus diz para ele: você não pode entrar lá, porque tem lei, tem regra. Mas aqui em cima, eu se revelo a você. E Jesus está aqui nesta noite. Isaías não poderia entrar naquele lugar, mas no trono de Deus ele poderia ter visões espirituais. No trono de Deus ele veria muito mais. Ele sentia a graça, ele sentia a glória. Quem sabe ele pode dizer: eu não posso entrar ali, mas lá Deus se revela a sua vontade. E Deus está falando nesta noite com alguém. Deus quer encher a sua alma da presença dele nesta noite. Abra o seu coração nesta noite, porque Deus quer bradar na sua vida e se revelar com visões do céu. Aleluia! Adore o nome do Senhor um minuto só. Adore o nome do Senhor nesta noite, igreja. Exalte o nome do Senhor. Jesus está aqui. Ele está lá olhando por nós e procurando verdadeiros adoradores. Corações, quem sabe, contritos, mas com vontade de sentir a sua graça. Então, nesta noite, não perca a oportunidade. Eu sou profeta de Deus nesta noite para te dizer: você pode sair daqui curado em nome de Jesus. Você pode sair daqui enxergando coisas do céu. O céu vai se abrir e revelar coisas extraordinárias ao nosso respeito. E ele vê, meus queridos irmãos, porque o rei Isaías estava morto, e Jesus se revela a quem para ele? A rei. Por isso que ele vê o rei assentado. Só que ele vê, meus queridos irmãos, o séquito, ou a orla das suas vestes, melhor dizendo, enchendo o templo. Ele pôde ver, meus queridos irmãos, o Senhor assentado, e a orla das suas vestes enchendo o templo. Não é à toa, meus queridos irmãos, que a mulher do fluxo de sangue, quem sabe ela leu o livro de Isaías, e ela pôde entender, se a orla das vestes do Senhor, lá no livro de Isaías, representa a sua presença, deixa eu tocar nela que eu vou ser curado, deixa eu tocar nela que eu vou ser curada. A presença de Jesus está aqui nesta noite. Começa a sentir a graça de Deus aqui. Uma mulher inteligente entendeu, a orla das vestes tem poder, deixa eu tocar nela e eu serei curada. Toque na presença de Jesus nesta noite, toque na graça de Jesus nesta noite. Abre o seu coração nesta noite. Deixa eu ver quem quer abrir o coração para Jesus fazer. Toque na graça, na presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Talvez você ainda não entendeu a maneira que se faz um culto a Deus. Porque, meus queridos irmãos, para fazer culto, talvez nós precisamos de pedir para você glorificar o nome do Senhor. Para que um culto tenha sucesso, o dirigente talvez tenha que dizer: adore o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Só que, meus queridos irmãos, eu não estou aqui para te pedir para glorificar. Eu estou aqui para mostrar para você como é a glorificação a Deus dentro do céu. Você quer saber como que é que funciona o céu nesta noite?
Você quer entender nesta noite como é que o céu quer se revelar a nós? A Bíblia, ela vem dizendo que Isaías então vê os serafins, dando para nós um modelo como é que se deve se apresentar diante de um Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus está aqui? Deixa eu perguntar mais uma vez, você acredita que Deus está aqui? Deixa eu perguntar só mais uma vez, você acredita que Deus está aqui? Como que se apresenta diante de Deus então? Os serafins estavam dizendo assim, olha, santo, e ele olhava um para o outro dizendo santo, e olhava um para o outro dizendo santo, santo, santo. É lá no céu que funciona, meus queridos irmãos, desse jeito, olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e teu negócio, toda a terra está cheia da sua glória. Lá no céu a adoração funciona assim. Por que que na igreja precisa de mandar? Apresente-se a Deus com a sua adoração nesta noite, que você vai ver esta janela se estremecer, o poder de Deus entrar nesse ambiente, e você entender o que Deus quer fazer na sua vida. Isaías então apresenta para nós aqui como que se deve se apresentar diante de um Deus. E ele pôde ver os serafins. Santo é o Senhor dos exércitos. Diz a Bíblia, meus queridos irmãos, vamos pular para o versículo 4. A maneira que os serafins gritavam, o barulho era tão forte, porque, meus queridos irmãos, se tem algo que chama a atenção de Jesus, é a adoração. Você quer um culto fervoroso? Faz como os serafins. Não pare de adorar o Senhor. Você quer um culto cheio do poder de Deus? Lê Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você quer receber milagre nesta noite? Não precisa dizer santo, não. Diga glória a Deus. Você quer receber bênção de Deus nesta noite? Diga aleluia. Você quer receber visões do céu nesta noite? Diga glória a Deus. Eu não vou parar de dizer enquanto você não começar a entender que lá no céu funciona assim. E da maneira que você adora, Deus pode te pegar neste lugar. Enquanto os anjos, os serafins estavam gritando, os umbrais da porta começaram a se mover, ouvindo o som da adoração. Os umbrais da porta começaram a tremer, porque eles sentiram o impacto da adoração no céu. Agora deixa eu te dizer, deixa o céu sentir o impacto da adoração na terra. Oh, deixa eu dizer para você, os umbrais da porta se moveram, porque sentiu o impacto da adoração do céu. Agora deixa o céu sentir o impacto da sua adoração e enviar anjos ao nosso favor aqui nesta noite. Deixa eu terminar aqui, meus irmãos, não dá mais tempo. A casa se encheu de fumaça. É sinal que a adoração estava sendo recebida. A fumaça também representa a presença do Deus Todo-Poderoso. E Isaías olhando para aquilo tudo e dizendo assim, eu não posso, eu não mereço. Eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo visões extraordinárias, ainda mais eu que sou um pecador. E diz a Bíblia que lá, meus queridos irmãos, o fogo está aceso. E para você que não sabe, os serafins são feitos de fogo. Os serafins é fogo. E os serafins estavam em cima, gritando santo. E de maneira que os olhos de Isaías estavam abertos, um daqueles serafins vai lá, meus queridos irmãos, no altar. Um dos serafins, que é fogo puro, ele usa um objeto chamado tenaz. E ele pega, meus queridos irmãos,
e leva uma brasa viva ao encontro de Isaías. Você já imaginou um anjo feito, um serafim feito de fogo, não ter coragem de pegar na brasa que saía do altar? Significa que esse fogo é muito poderoso. Mas esse fogo ele pode descer aqui nesta noite, não é para nos matar, é para nos libertar, para nos purificar, para nos colocar lábios puros, mentes diferenciadas, para colocar uma igreja cheia do poder de Deus. Esta brasa que entra na boca de Isaías, ela vem para queimar o pecado, queimar tudo que não presta, e a presença de Deus está em primeiro lugar. Deixa eu te dizer, esta brasa que pode entrar no seu coração nesta noite, não é para te consumir, é para consumir o pecado, é para consumir aquilo que não presta, é para te encher da graça de Deus. Deixa eu ver quem está entendendo a mensagem aqui nesta noite. Tem uma brasa viva de Deus querendo entrar nesse ambiente, e só vai entrar onde tem corações abertos para receber. Fica de pé nesta noite que eu só tenho 1 minuto para orar com você. Desculpa a correria no texto, mas enquanto o irmão estiver tocando, você adora o nome do Senhor. Tem 1 minuto para Deus derramar um poder sobrenatural nesta igreja. E eu vejo brasas vivas entrando no coração, na boca de alguém, e fazendo dele um adorador, fazendo dele um profeta, um missionário da parte de Deus. Esta brasa que saiu do altar de Deus, veio para mostrar a Isaías que não era para consumir ele, mas é para fazer dele um adorador de verdade, fazer dele um missionário, boca de Deus na terra. E esta brasa viva quer entrar neste ambiente, nesta noite, e fazer esta casa da mesma maneira que é lá no céu. A terra se impressionou com a oração, com a adoração dos serafins. Agora deixa o céu se impressionar com a sua adoração nesta noite. Deixa o céu se impressionar nesta noite com a sua adoração. Eu sinto a glória de Deus aqui, meus queridos irmãos. Adore o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Deus vai te dar experiências novas. Deus quer dar experiências novas para alguém aqui. Abre o seu coração, esqueça o horário que eu já estou terminando. Abre o seu coração, Deus quer mover a casa. Deus quer balançar os umbrais da porta. Deus quer fazer tremer esta igreja hoje. Deus quer balançar a sua vida. Deixa Deus inundar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus.